Olá, essa é uma aula de ginástica de academia. Nós vamos falar hoje sobre os marcos históricos e processo evolutivo da ginástica de academia. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí, vamos lá. Ok. Vai aparecer aí na tela de vocês a evolução, né, o gráfico de evolução da ginástica de academia. Então, vamos lá. Conforme vocês veem aí, nesse quadro histórico, a prática do exercício físico e da ginástica, obviamente, teve seu início lá na pré-história, né? Ela veio a se afirmar na antiguidade, deu uma leve estacionada aí na Idade Média, né? Fundamentou-se na Idade Moderna e na Idade Contemporânea ela sistematizou-se, ela se aperfeiçoou, né? Então vamos começar do início. Como vivia o homem no primórdio dos tempos? Pois olha, nessa época, quando o homem surgiu na face da Terra, era ele e a natureza. Não havia vestuário, não havia supermercado, não havia veículo, não havia nada dessas coisas. Então, ele tinha que se virar com o que a natureza lhe oferecia, lhe proporcionava. Né? Pensando em alimentação, ele tinha que caçar, pescar, coletar frutos, né? Pensando em comodidade para viver bem, tinha que procurar cavernas, locais quentes, né, para poder se abrigar. E isso fazia com que ele tinha que ser nômade. Então, ele mudava de regiões para regiões, de acordo com o clima, em busca de alimentação, de locais quentes, para poder viver, sobreviver. E, na verdade, ele tinha duas preocupações nessa época. O homem pré-histórico precisava atacar e defender-se, como forma natural de sobrevivência. Tinham como objetivo a luta pela vida, né? Os ritos, os cultos, preparação para a guerra, competição entre tribos e algumas práticas recreativas. Adiantando um pouquinho, já no Egito, havia uma variedade de atividades físicas, trabalho de diversas qualidades físicas, como equilíbrio, força, flexibilidade, resistência, utilizando-se de equipamentos primários, como tronco de árvore, pesos, lanças, para executar alguns exercícios, né? Já na Grécia, a ginástica tinha uma finalidade educacional para formar cidadãos e também guerreiros. Além disso, foi na Grécia que surgiu o ideal da beleza humana. E a Grécia ainda ofereceu também um sistema de educação chamado Paideia, que já previa em seus currículos a ginástica, gramática, retórica, música, matemática, geografia, história natural e até filosofia, né? Em Atenas, por exemplo, tinha um sistema educacional bem eficiente, né? Que já previa o ramo da fisiologia, terapêutico, estético e moral, sem, contudo, se descuidar da preparação militar. Já a Esparta, a preparação militar vinha em primeiro lugar, e depois a disciplina física, o endurecimento do corpo e a energia física e espiritual. Os gregos foram responsáveis pelo surgimento das primeiras escolas destinadas à preparação de atletas para exibições ginásticas em público e nos ginásios. A busca pelo corpo e mente sãos foi cunhado pela célebre frase mens sana in corpore sano, né? E vale lembrar também que os cidadãos gregos, na época, eles pediam saúde espiritual e também saúde física, né? E aí vem as artes da ginástica, como tradição, cultura e educação, sendo sucumbida, né? Em detrimento aos espetáculos circenses, às naumaquias, né? E o conceito esportivo passou, então, a ser chamado de ginástica higiênica, pois os cristãos viam o culto físico como algo satânico.
e isso gerou o fim dos Jogos Olímpicos antigos. A Idade Média fez com que houvesse o declínio dos exercícios devido ao cristianismo. O culto da espiritualidade em detrimento ao físico e à beleza, né, fez com que a ginástica manteve um nível estritamente militar, onde se manifestava no manejo de arco, de flecha, na luta, na marcha, na corrida, no salto, na escalada, na montaria, na pesca, na caça e nos jogos de cavaleiros. Haviam também os acrobatas e equilibristas que se apresentavam nos palácios e nas cidades. E foi nessa Idade Média também que passou a influenciar a prática de exercícios ginásticos relacionados a aparelhos de grandes portes, já que a preparação militar é quem conduzia o rumo da ginástica nessa época. E aí chegou a Idade Moderna, e com o Renascimento houve a retomada dos exercícios com o objetivo de recuperar o corpo descuidado pelas guerras, pelos jejuns e pelos prejuízos causados pela religião. Foi uma redescoberta de valores gregos nos teatros de rua, que motivavam os espectadores a praticarem um grupo de forma consciente, metodizada e intencional. Houveram também estudos científicos da educação física e seus conteúdos. E já na Idade Moderna, aconteceu a evolução do conhecimento da prática de exercícios físicos com a publicação de obras relacionadas à pedagogia, à filosofia e à técnica de execução. Então, houve a reapropriação e a ressignificação dos ideais clássicos dos exercícios na vida natural e dos exercícios como agentes de educação. E a idade contemporânea, então, chegou para proporcionar a todos os primeiros sistemas regulares de educação física, com elaboração, ordenação e obediência a princípios pedagógicos. No século XVIII e já no início do século XIX, houve a construção de uma sociedade onde os exercícios físicos desempenharam um papel significativo. Foi uma preocupação com a inclusão dos exercícios físicos nos currículos escolares, né? E fez com que a educação física avançasse nessa linha do tempo e pudesse proporcionar, de fato, aquilo que é o seu objetivo, né? Cuidar do corpo humano, oferecer saúde aos seus praticantes, né? E com o advento da inclusão nas escolas, isso veio a divulgar, a levar para todos, né, a educação física. Ao longo da história, houveram várias correntes de ginástica, né? E nessa época surgiram as escolas ginásticas. O que eram essas escolas ginásticas? Quais eram as finalidades dessas escolas ginásticas? Pois bem, elas eram novas formas de conceber os exercícios físicos e receberam o nome de escolas ou métodos ginásticos e também os seus nomes, os nomes dados a essas escolas ginásticas, eram os nomes correspondentes aos seus países em que elas se originaram, né? Então, tinha a ginástica alemã, a ginástica sueca, a ginástica francesa, né? E a ginástica inglesa. A ginástica inglesa, não vamos entrar em detalhes, porque ela foi uma escola que o movimento teve um caráter muito particular, com enfoque no esporte, ok? Quais eram as finalidades dessas escolas? Pois bem, regenerar a raça, uma vez que havia alta taxa de mortalidade de doenças, era o chamado eugenismo, promover a saúde, sem alterar as condições de vida e de trabalho, o chamado higienismo, e o objetivo era desenvolver a vontade, a coragem, a força, a energia de viver, para que todos servissem a pátria nas guerras e na indústria. Então, ela veio para reafirmar a moral, influenciando e intervindo nas tradições e nos costumes dos povos. Por exemplo, a escola alemã
era um método de ginástica executado em aparelhos e em contato com a natureza. Seu caráter era pedagógico, de formação moral, disciplinar e militar. Então, nessa escola alemã, houve a introdução de aparelhos portáteis na ginástica, o improviso na atividade corporal, a valorização do ritmo e o contato do corpo com o solo. Foi um período onde essa ginástica, ela, durante o dia, era destinada ao exercício físico na formação holística do homem, né? Já o método sueco favorecia a capacitação de indivíduos fortes, saudáveis e livres de vícios. A preocupação era exclusivamente física, moral e buscava a formação de bons soldados e operários. Tinha como princípio a utilidade de gestos, economia de energia, nacionalismo, a regeneração do povo e a formação do homem para a defesa. Era importante no método sueco desenvolver o corpo humano por meio de exercícios racionais, sempre partindo do mais simples para os mais complexos. No método sueco ainda, havia uma divisão em 4 partes. A ginástica pedagógica educativa, que assegurava a saúde, combatia os vícios posturais e as enfermidades, preconizando o desenvolvimento do indivíduo. E foi essa primeira parte que influenciou as outras 3. A ginástica militar, por exemplo, era baseada na pedagógica, os exercícios eram caracteristicamente militares. A ginástica médica ou ortopédica, também baseada na pedagógica, visava curar vícios posturais e enfermidades. E a ginástica estética, também baseada na pedagógica, considerava desenvolver o organismo de forma harmônica, natural, com atividades que implicavam beleza e graça. Bem, então chegamos à escola francesa. O método francês proporcionava o desenvolvimento social e formação integral. Sua preocupação era com o corpo anátomo-fisiológico. O desenvolvimento das qualidades físicas, o aumento das energias e a exaltação das qualidades morais era seu carro-chefe. Os exercícios eles eram explicados por enunciados científicos, comprovando a relação existente entre a ginástica, a saúde da população e a tão desejada utilidade dos gestos. Amoros admitia 4 tipos de ginásticas: civil e industrial, militar, a médica e a cênica. Além dele, outro nome influente da escola francesa, o Demy, também defendia sessões onde se satisfazessem 3 condições fundamentais da ginástica: ser completa e útil, ser gradual em intensidade, crescente, e dificuldade, simples ou complexo, e ser interessante e conduzida com ordem e energia. E, por fim, vem a calistenia, né? A calistenia oferecia o sentido de saúde integral, isto é, física, mental e espiritual. O método calistênico foi inspirado no método sueco. Defendia uma ginástica com exercícios livres e ritmados, na qual homens, mulheres e crianças podiam praticá-la sem que fossem ginastas. A calistenia era uma série de exercícios ginásticos localizados com fins corretivos, fisiológicos e pedagógicos, com a proposta de melhorar a saúde em geral. Ela foi idealizada pelo Dr. Lewis e a Associação Cristã de Moços. Para Lewis, os exercícios deveriam vir acompanhados de música ou tambor para marcar o ritmo, e defendia a sociabilidade ao prazer da aula, com a participação de homens e mulheres na mesma aula. A calistenia dividia seu plano em 8 grupos: braços e pernas, região póstero inferior do tronco, equilíbrio, gerais de ombros e escápulas, região póstero superior do tronco, região lateral do tronco, região abdominal, saltos e corridas, né? Então, com essa introdução, surge uma pergunta: o que é a ginástica? Qual é a definição de ginástica? Pois bem, vamos lá. Todo exercício físico é uma atividade física.
mas nem toda atividade física é um exercício físico. Toda ginástica é uma forma de exercício físico, mas nem todo exercício é ginástica. Vamos ver, então, o que significa atividade física e exercício físico. Qual é a diferença entre as duas? A atividade física é todo movimento corporal voluntário humano que resulta num gasto energético acima dos níveis de repouso, caracterizado pela atividade do cotidiano e pelos exercícios físicos. Trata-se de comportamento inerente ao ser humano com características biológicas e socioculturais. Já o exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos de diferentes segmentos corporais, executados de forma planejada, segundo um determinado objetivo a atingir. Né? Atividade física é qualquer movimento que você faz sem planejamento. Exercício físico já é planejado, existe uma sequência sistematizada e tem resultados. Bem, o que é a ginástica, então? A ginástica é um conjunto de atividades que desenvolve as capacidades físicas, objetivando o desenvolvimento e manutenção da saúde, compreendida no seu sentido mais amplo de bem-estar psicossocial. Ok? Pois bem, quais são as modalidades de ginástica? Bem, a ginástica é um esporte cujos exercícios realizados exigem concentração, coordenação, elasticidade do corpo e força. Ela se divide em dois tipos: as ginásticas competitivas e as ginásticas não competitivas. As ginásticas competitivas entram em competições, além de trabalhar com a estrutura física, através de movimento que exige força, elasticidade e agilidade, também exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. Já as ginásticas não competitivas não entram em competições. A sua prática tem como objetivo cuidados com a saúde, bem-estar e também a beleza do corpo. Quais são as ginásticas competitivas? Ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. E as ginásticas não competitivas, quais são? Ginástica para todos, que até 2007 era chamada de ginástica geral, hidroginástica, ginástica laboral, ginástica localizada e contorcionismo, ok? Quais são os benefícios que a ginástica consegue trazer para o nosso corpo? Olha só, a ginástica desenvolve a saúde, a condição física e a integração social. Além disso, contribui para o bem-estar físico e psíquico, sendo um fator cultural e social. Ela reduz o peso e o percentual de gordura corporal. Ela melhora a força e o tônus muscular. Ela aumenta a flexibilidade, fortalece ossos e articulações, melhora o sistema cardiorrespiratório, melhora a coordenação motor e agilidade, melhora o equilíbrio e a postura, melhora a pressão arterial de repouso, melhora o nível de diabetes, diminui o colesterol total e aumenta o colesterol bom, promove maior fluxo sanguíneo para o cérebro, libera endorfina, aumentando a sensação de bem-estar, recupera a autoestima, reduz a ansiedade e o estresse, melhora o sono e a memória, dá mais energia, previne doenças, melhora o convívio social no trabalho e familiar, né? Então, os benefícios são enormes, ok? Quais são os tipos de capacidades físicas da ginástica que você conhece? Pois bem, as capacidades físicas são qualidades próprias de cada indivíduo, correspondente à parte física corporal do movimento. Essas capacidades podem ser aprimoradas com atividades físicas específicas e, juntamente com as habilidades motoras, integram o desenvolvimento motor. Quais são essas capacidades, então? Velocidade, resistência, força, flexibilidade e agilidade. A velocidade é a capacidade de realizar as ações vigorosas em um curto espaço de tempo, ok? A resistência é a capacidade de suportar e recuperar-se da fadiga, ou seja, a capacidade de manter o esforço físico em um maior espaço de tempo. A força é a capacidade de vencer uma determinada resistência através de uma contração
muscular. A flexibilidade é a capacidade de realizar os movimentos articulares na maior amplitude possível, sem que ocorram danos às articulações. E, por fim, a agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Né? Então, essas são as capacidades físicas da ginástica. E elas também servem para melhorar as potencialidades do corpo. Você já percebeu que o nosso corpo é uma máquina perfeita para realizar movimentos? Pois é. Ele é capaz de assumir posições incríveis, adaptar-se a diferentes ambientes físicos e agir prontamente a diversas situações. Para isso, nosso corpo atua de forma coordenada com a estrutura do cérebro, pulmões, coração, músculos e ossos. Por isso, é importante cuidar do nosso corpo e também manter a segurança, a nossa segurança e a de nossos colegas na execução dessas atividades. Bem, e aí a gente tem mais uma questão para tratar. Exercícios aeróbicos versus exercícios anaeróbicos. Os exercícios aeróbicos são aqueles que precisam de oxigênio para produzir energia. Né? A principal característica desse tipo de exercício é a intensidade baixa ou moderada e a duração longa. São exercícios mais leves e mais prolongados, onde o que faz a diferença é a duração dos movimentos e não a intensidade. Ok? Bem, os exercícios aeróbicos utilizam diversos grupos musculares simultaneamente e, como tem duração maior, aumentam a capacidade cardíaca e pulmonar, uma vez que o corpo precisa suprir a energia dos músculos a partir do oxigênio. Qual seria um exemplo de atividade aeróbica? Por exemplo, subir e descer escadas. Sim. Caminhadas. Ok. Corridas. Ok. Pular corda. Também. Pedalada. Também. E dança. Correto. Quais são os benefícios dos exercícios aeróbicos? Fortalecimento e aumento do músculo cardíaco, a melhora da circulação do sangue, o aumento da resistência aeróbica, a diminuição da pressão arterial, redução e controle do peso e controle das taxas de saúde. Já os exercícios anaeróbicos utilizam uma forma de energia que independe do uso do oxigênio. São exercícios de alta intensidade e curta duração que envolvem um esforço intenso realizado por um número limitado de músculos em que há produção de ácido lático. Eles são muito bons para a queima de gordura e para o tônus muscular, aumentando a resistência e a performance. Quais seriam os exemplos de atividades anaeróbicas? Exercícios de velocidade com ou sem carga, de curta duração e alta intensidade. Corrida de 100 metros rasos. Saltos, arremesso de peso, exercício de forças, como pilates, ou exercícios resistidos com peso, como a musculação. E quais seriam os benefícios dos exercícios anaeróbicos? Aumento da musculatura, aumento da força, aumento da resistência anaeróbica e aumento da força do coração. Então, se você está se perguntando qual é melhor, não tem melhor ou pior. Tem exercícios específicos para situações diferentes. Os dois são bons. Os dois grupos de exercícios contribuem para a queima de gordura e aceleram o metabolismo e devem ser intercalados na nossa rotina de atividade esportiva, ok? E o treinamento de força, como fica? Olha só, treinamento de força diminui o percentual de gordura corpórea, auxilia nos níveis de colesterol e glicemia, fortalece a estrutura óssea e melhora a condição cardiovascular do indivíduo. Lembre-se de uma coisa, é importante sempre fazer consulta médica antes de iniciar um programa de exercícios. Vale para você, para todos, ok? Sobre o planejamento de uma aula, é muito importante que
todas as condições dessa aula sejam pensadas, né? A estrutura de uma aula de ginástica de academia é composta por aquecimento, parte específica e relaxamento. Não é interessante fugir disso. É importante que haja esse planejamento e essa sequência. As estratégias de treinamento da parte específica devem considerar a metodologia, o planejamento e a periodização. Considere, então, que o planejamento permite atender às condições particulares de cada um e também de realizar um trabalho que atenda aos objetivos do mesmo. Agora, vou deixar uma pergunta aqui para vocês sobre a contribuição da mídia para a ginástica de academia. Para você, a mídia contribui contribui para que a ginástica de academia e os exercícios físicos de forma geral se desenvolvesse? Houve benefícios ou malefícios nessa divulgação da mídia? Pois olha, vamos entender assim. Sim, respondendo a primeira pergunta, foi benéfico a contribuição da mídia, pois os benefícios desses exercícios físicos chegaram às pessoas, beleza? No entanto, precisamos entender o seguinte: os benefícios foram a divulgação das informações e o alcance das mesmas. Agora, houveram alguns malefícios? Sim. Por quê? Porque a mídia vende uma ideia de corpo ideal e nem sempre informa sobre o procedimento correto das atividades, quais os seus benefícios, a forma de execução e a quem procurar, né? Então, sim, houve benefício e sim, também houve malefício, tá? Então, é uma coisa importante para a gente pensar nessa questão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Já não é mais a ausência de moléstias como era até algum tempo. Então, a ginástica, ela é um dos esportes mais completos, né? Desenvolve todas as valências físicas, coordenação motora, flexibilidade, agilidade, força, resistência, velocidade, equilíbrio. E você tem enorme responsabilidade em transformar a vida das pessoas, proporcionando bem-estar e melhorando a qualidade de vida. Muito obrigado por sua atenção.